Eu vou contar uma pequena história de algumas iniciativas de inovação do Einstein. E vou juntar um pouco com a minha história durante esses últimos 4 anos lá. Como foi falado brevemente, né, eu estou lá trabalhando como diretor de inovação. Agora, eu queria compartilhar meu sofrimento com vocês. Imaginem você nunca ter trabalhado na área da saúde e, de repente, você vai lá e assume a diretoria de inovação de um hospital, do porte do Einstein. E você começa a pensar, o que eu vou fazer aqui? Vocês sofreram um pouco com a ansiedade? Então, o máximo que eu conheci desse hospital foi quando meus 3 filhos nasceram lá. Mas, de fato, quando você começa a olhar o que a gente pode fazer de diferente nesse cenário, a pergunta é, o que está mudando? Hoje foi um dia excepcional. O que aconteceu aqui? A gente viu muitos empreendedores, certo? O que mais que a gente viu? Muita tecnologia nova. E é um pouco dessa história que eu vou contar para vocês. Como que, de uma certa maneira, a gente pode olhar os empreendedores, gente que às vezes tem um sonho, tem uma ideia, tem um protótipo e quer transformar a saúde. E como que o Einstein pode atuar nessa situação. O fato é o seguinte, existe uma revolução em curso tecnológica. Por mais que a gente possa, assim, todo dia ir para o trabalho, me parece que nada mudou. Você chega lá, se você trabalha no hospital, tem paciente, tem exame, tem diagnóstico, parece que nada mudou. Mas por trás tem uma revolução. O celular, o smartphone, só tem 10 anos, 11 anos na verdade. Olha o que ele mudou a sociedade. Será que ele vai mudar a saúde? Será que cada um da sua casa, ou de qualquer lugar onde você esteja, vai poder ter acesso ao médico? O que isso significa em termos de acesso à saúde? O que significa esse monte de dados que está sendo coletados que antes não eram coletados? Teve uma apresentação recente aqui que falou de prontuário eletrônico e coisas dessa natureza. No Brasil, apenas 20% dos hospitais são digitalizados, não há dados. Nos Estados Unidos chegou a 100%, mas há 10 anos atrás nos Estados Unidos também era 20%. Então, está em curso uma revolução de dados na área da saúde. Isso pode ter grandes implicações. Outra coisa, robótica. Robótica é uma coisa bacana, todo mundo gosta de ver um robozinho, né? Mas quantos milhares de pessoas já passaram por uma cirurgia via robôs? Um número bem grande. No Einstein foram milhares. Vocês conseguem imaginar esse cenário? Não sei se já viram isso, mas é basicamente um médico operando como se fosse um videogame e pinças à distância fazendo uma cirurgia numa pessoa. Como é que vai ser daqui 10 anos, daqui a 20 anos? Também tivemos aqui o Guido falando de farmacogenética. 15 milhões de pessoas foram sequenciadas nos Estados Unidos. Hoje existe um esforço brutal das sociedades médicas em correlacionar o seu DNA a uma série de consequências para a sua saúde. E ainda a gente está só no começo. E para dar uma ideia do que é isso, há cerca de 15 anos atrás, o primeiro sequenciamento de uma pessoa custou cerca de 3 bilhões de dólares. Quanto custa hoje? Cerca de 100 dólares. Vocês entendem, começam a refletir o impacto disso na saúde? Bom, a gente olhou tudo isso e olhou todos esses empreendedores. E a pergunta é, o que o Einstein poderia fazer? Uma das grandes instituições de saúde desse país. E essa parede aí, na verdade, é a foto de uma parede que a gente colocou no nosso laboratório de inovação. A gente olhou para o cenário e falou, a gente pode pensar grande. A gente pode pensar não nos pacientes do Einstein. A gente pode pensar em como desenvolver soluções e apoiar soluções que estão sendo desenvolvidas no Brasil todo. Nós olhamos e conversamos com mais de 1000 startups de saúde nos últimos 4 anos no Einstein. Recebemos, conversamos, discutimos. Estamos fazendo parcerias com um monte delas, inclusive várias que se apresentaram hoje aqui. Também imaginamos que as coisas podem ser muito mais rápidas. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na área da saúde, algumas pessoas me falaram,
Terra, você não sabe. Aqui na área da saúde é tudo mais lento. Mas a gente falou, dá para acreditar que dá para ser muito mais rápido. E aí foi criado um laboratório de inovação no Einstein, entre outras coisas. Esse laboratório de inovação é um laboratório onde tem pessoas que acreditam que as coisas podem ser feitas de outra maneira, de maneira muito mais rápida, muito mais efetiva. Muitas vezes, a tecnologia não é nada como tratamento humano. O fato é o seguinte, a tecnologia te permite escala, te permite atender pessoas, permite democratizar o acesso ao diagnóstico, ao tratamento. E o que a gente faz? Uma série de produtos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Problema de escala médica. Alguém aqui trabalha em hospital? Escala médica é um problema gigante. E uma das perguntas que a gente tinha, será que se a gente resolver a escala médica no Einstein, a gente resolve de outros hospitais? Sim. E aí desenvolvemos um produto chamado Scala, que hoje roda em centenas de hospitais no Brasil. E a parte genética? Será que, o que é genética? Se não uma análise de bancos de dados cada vez mais sofisticados utilizando inteligência artificial. E quem está fazendo isso? Olha essa foto. O que vocês estão vendo aí? 5 rapazes que estão transformando a saúde, junto com alguns médicos do Einstein. Engenheiros da USP, do ITA, que resolveram trabalhar na área da saúde. É um pouco científica a informação que eu estou passando para vocês aqui, mas ela diz o seguinte. Esses rapazes desenvolveram um robô de inteligência artificial capaz de diagnosticar o câncer de próstata com uma eficiência tão alta como os melhores médicos na especialidade. Vocês conseguem imaginar o impacto disso? A tecnologia, ela está vindo mesmo. Eu diria o seguinte, a área da saúde talvez seja a área que vai ser mais impactada pela revolução tecnológica que está acontecendo. Em mobile, telemedicina, robótica, inteligência artificial. E de novo assim, vocês estão ouvindo isso daqui, provavelmente alguns de vocês vão voltar para o trabalho na segunda-feira e parece que nada mudou. Tem uma revolução em curso. E a gente aposta nisso no Einstein. Mas tudo se faz com talentos. Quem são esses talentos? São jovens. Jovens como os vários que se apresentaram aqui, não jovens apenas de idade, jovens de espírito, que realmente acreditam que dá para pensar grande. As soluções não podem ser pequenas. E a tecnologia te permite pensar muito grande e pensar com escala, sempre com o propósito de melhorar a vida das pessoas. Fazendo cocriação, fazendo protótipos, usabilidade, escalabilidade. De onde que vem essas terminologias? Vem do mundo da tecnologia, vem do mundo do Vale do Silício. Será que esse mundo tem a ver com a área da saúde? A gente acredita que sim. E acredita também que tem a partir de uma coisa fundamental, chamada empreendedorismo. Porque toda essa tecnologia, ela não vai fazer nada se não tiver empreendedores voltados para melhorar a vida das pessoas. Empreendedores sociais, empreendedores de alto impacto, empreendedores que a partir de uma ideia, de identificação de um problema, buscam resolver a saúde. E aí, várias das empresas que vocês viram hoje se apresentar aqui, são empresas que contam com uma grande parceria com o Einstein. A gente acredita que eles fazem diferença. Não apenas os jovens talentos que a gente está apoiando lá dentro do Laboratório de Inovação, mas esses empreendedores. O que a gente faz com eles atualmente? A gente faz protótipo, a gente testa, faz pesquisa clínica, apoio do Laboratório de Inovação, damos acesso a todos os equipamentos e laboratórios do Einstein e também investimos. De repente, um hospital filantrópico começou a investir para valer em startups, em empreendedores, porque a gente acredita que eles são mais rápidos, eles pensam de maneira não óbvia, e eles estão a fim de transformar o país. Vocês viram vários deles aqui. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão criando o futuro, assim como jovens crianças que precisam do apoio de todo mundo. E para isso, uma das coisas que a gente mais se orgulha é a mobilização da sociedade para apoiar esses empreendedores. Cada um deles que veio aqui hoje precisa do apoio de vocês. Precisa de apoio de investidores, precisa de apoio das grandes instituições de saúde, do governo e assim por diante. No Einstein, a gente tomou a decisão de apoiar. Isso daqui não é uma coisa pequena, é uma coisa transformadora para a saúde do país. Quem são essas pessoas? São os principais médicos, cientistas, executivos do Einstein
e também de fora, que trabalham no nosso ambiente, fazendo com que esses empreendedores, dos quais eu diria uma grande parte se apresentou hoje aqui, possam fazer diferença. Acreditamos firmemente nessa história. O empreendedorismo, a adoção de tecnologia, logicamente responsável, com o paciente no centro de tudo, vai fazer diferença. Essa é a nossa história. É uma história que continua. Na verdade, a transformação em grande escala, ela está começando. Eu agradeço a atenção de todos vocês e esperamos que alguns empreendedores nos procurem para a gente poder trabalhar junto. Muito obrigado.